Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, o nosso panorama astrológico semanal aqui do Astrologicamente Podcast. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga e terapeuta e conduzo essa conversa, esse bate-papo, essa troca, para que a gente possa compreender o que está acontecendo lá no céu e dar um sentido para o que acontece aqui na Terra. Contem para mim como vocês estão nessa energia de ano novo astrológico, nessa energia pós-eclipse, energia entre eclipses, não é mesmo? Ontem, no sábado, nós tivemos a lua minguante, dando início ao fim a finalização dessa alunação pisciana, trazendo aí para a gente um convite à introspecção, à reflexão, ao depuramento desse aprendizado que a gente teve, que está sendo tão profundo, tão transformador nessa energia pisciana, pedindo aí para a gente se perdoar, para a gente se conectar com algo maior, ter mais presença, olhar para aquilo que realmente importa. Né? Quando a gente pensa no signo de peixes, a gente pode remeter a aquela energia de fim de vida, né? De quando a gente vai ficando mais velho, peixes tem uma certa relação, né, com essa fase da vida também, que a gente já adquiriu muita maturidade, a gente já viveu muitas experiências e a gente tem uma percepção diferente das coisas, então a gente tem a capacidade, a possibilidade de ressignificar muitos acontecimentos na nossa vida, abrir mão de mágoas, abrir mão de situações que não foram muito legais e que a gente acaba carregando esse fardo, né, esse peso na nossa vida, é um momento de liberação, né? Então, Peixes é um signo que vai falar sobre amor incondicional, sobre perdão, sobre empatia, sobre compaixão, sobre os sonhos e as fantasias, sobre o nosso inconsciente. Então, é uma energia sutil. Entretanto, a gente consegue perceber muito no nosso corpo. Então, eu tenho recebido muitos relatos, eu também tenho sentido isso, assim, de um esgotamento, de um cansaço físico, né? Mas também, eu acredito que existam pessoas, certamente, que também estão se sentindo bem. Então, a gente passou, né, por um eclipse no eixo Peixes-Virgem, trazendo aí para gente uma percepção dos nossos hábitos. Como que a gente tem ancorado a nossa energia no nosso dia a dia? Quais são os rituais, as práticas que a gente tem que trazem para a gente essa energização, esse vigor? Muitas vezes a nossa sobrecarga, ela não é pelo aquilo que a gente faz, mas pela nossa mente estar o tempo inteiro pensando, o tempo inteiro preocupado, o tempo inteiro pensando nas tarefas que tem que fazer e fugindo um pouco do tempo presente. Então, o convite desse momento é justamente a gente se conectar com o momento presente, se conectar com aquilo que realmente importa para nós e trazer essa paz interna para que isso possa se refletir na nossa vida externa também. No domingo, então, a gente começa com essa lua minguante, ela segue no signo de Capricórnio, trazendo aí para a gente uma praticidade, uma disposição, uma capacidade talvez de se organizar melhor, trazendo aí para a gente estabelecer prioridades. Se está muito pesado, o que agora, nesse instante, é indispensável para você fazer, para que você saia dessa. Talvez você esteja preso num ciclo repetitivo, naquela roda do hamster, né? Então, observa o que você pode fazer, ainda que não seja de muita quantidade, mas que você possa se dedicar algum tempo para que você possa sair dessa roda, para que você possa parar de ficar apagando incêndio o tempo todo. No domingo, a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Vênus, que está retrógrado em Áries, né? Então, o Sol iniciou o seu caminhar por Áries lá no dia 20 de março, dando início ao ano novo astrológico, e agora ele faz uma conjunção com Vênus que está retrógrada, trazendo aí para a gente uma clareza e uma percepção sobre os nossos relacionamentos,
sobre o que precisa ser revisto no que se diz respeito a dinheiro, a prazer, a bem-estar, a cuidar do nosso corpo. Vênus fala muito também sobre os nossos hábitos, sobre aquilo que a gente faz, que traz conforto para a gente, que traz prazer, mas que ao mesmo tempo traga bem-estar. E a gente sabe que tem coisas que a gente faz que até dão um certo prazer, mas que não trazem bem-estar. E o quanto isso é presente na nossa vida e o quanto isso muitas vezes nos escraviza. Quando a gente fala de Áries, a gente está falando de uma energia de liberdade, de libertação, de fazer aquilo que a gente deseja. E a gente precisa, para isso, ter essa capacidade de movimento. Quando a gente é escravo de maus hábitos, a gente não tem liberdade. A gente não consegue escolher diferente daquilo que a gente acredita, né? Então, não é que é assim, ó. A gente não consegue escolher de acordo com aquilo que a gente deseja, o resultado que a gente deseja, a gente acaba cedendo a uma vontade, a um imediatismo que nos afasta desse lugar. Então, isso gera um conflito interno muito grande e talvez muitas pessoas estejam se sentindo cansadas justamente por esse conflito interno e talvez estar mais evidente nesse período de eclipses, nesse período em que a gente está vivendo. Então, é justamente um período onde a gente ir organizando essas nossas incoerências internas para que a gente possa ter mais disposição, mais vitalidade, mais bem-estar, mais autoestima, mais segurança daquilo que a gente quer fazer. E nesse mesmo dia, o Sol faz um sextil. Sextil são aspectos que são mais fluidos, aspectos mais tranquilos com Plutão. Então, trazendo aí luz para as nossas sombras, para aquilo que já não serve mais, né? Para as nossas mediocridades, sabe? Então, essas questões que precisam ser transformadas dentro de nós, para que a gente possa ter mais autonomia, ter mais independência, ter mais coragem, conseguir agir de acordo com aquilo que a gente quer. Por que eu estou dizendo tanto essa palavra autonomia, independência, coragem? Porque a gente está falando de um Sol no signo de Áries, iluminando, trazendo luz para essa faixa Yan do seu mapa. Onde está Áries no seu mapa? Ali está acontecendo grandes movimentações e isso pode trazer uma percepção do que nesse momento está sugando a sua energia. Onde que você precisa botar a sua energia também e de uma forma diferente, né? Na segunda-feira, a gente tem o Sol fazendo uma conjunção com Mercúrio retrógrado que está em Áries. A Lua já entrou em Aquário, ela faz uma conjunção com Plutão, então vocês podem perceber que existe uma movimentação muito forte e muito convidativa à transformação, uma transformação interna. O Sol conjunto a Mercúrio vai trazer aí clareza na nossa forma de expressão, na nossa forma de organização, né, dos nossos pensamentos, vamos observar as nossas preocupações. O que a gente pensa a maior parte do tempo? Onde está o foco dos nossos pensamentos? Esses pensamentos que muitas vezes são repetidos. Vocês sabiam que cerca de mais de 90% dos nossos pensamentos, eles são os mesmos do dia anterior? E se os nossos pensamentos, eles geram emoções, e as nossas emoções nos motivam a agir, e as nossas ações vão formando os nossos resultados, né? As nossas ações vão provocando as nossas escolhas, e as nossas escolhas vão conduzindo ao nosso futuro. Se a gente tem sempre os mesmos pensamentos, os mesmos estímulos, a gente acaba sempre tendo a mesma sensação, a mesma emoção, a mesma frequência vibracional. E a gente quer atrair, a gente quer viver situações diferentes, mas o mecanismo que faz isso acontecer, ele está viciado em pensamentos que ele já acontece, modos de operar que ele já conhece. Então, é preciso a gente fazer essa reflexão, observar, esteja atento aos seus pensamentos, a como você está se sentindo ao longo do dia. Para um minutinho agora, um segundo. Como que está o teu corpo? Como que tu está te sentindo? O
que está passando na tua cabeça enquanto eu estou falando com você? Ai, realmente eu não faço as coisas direito. Ou é um papo assim, nossa, que interessante isso daqui, como é que eu posso aplicar isso na minha rotina? Como que está a saúde dos seus pensamentos, a saúde do seu corpo físico? A gente está aí com planetas retrogradando, nos convidando a essa análise, clamando para que a gente preste atenção em como a gente está se comunicando, como a gente está cuidando do nosso corpo, para que a gente possa fazer ajustes. Na terça-feira, dia 25, a gente tem Mercúrio retrógrado fazendo um sextil com Plutão. Todos os planetas que vão entrar em Áries, eles vão fazer aspecto com Plutão, porque Plutão está em Aquário. Então, é um movimento natural, né? A gente está aí sendo provocado a iniciar uma mudança, a iniciar uma transformação que parte de dentro, mas que provoca mudança nas nossas atitudes, na nossa tomada de decisão, que provoca a mudança na nossa postura interna que se reflete na postura externa. Então, esteja observador. Quais são as transformações que a vida está te conduzindo a fazer? Você vive com medo? Você vive esperando que algum milagre aconteça e te tire do lugar onde você está? Quais são essas sensações que te acompanham há tanto tempo que você até acredita que isso é quem você é? Isso não é quem você é. Você é maior que isso. Então, preste atenção nesse sentido. Porque lua minguante, gente, é um processo de recolhimento, de integrar esse conhecimento. E essa integração, ela vem de um lugar de contemplação, de reflexão. Não é um momento de você sair agindo feito doido ainda, né? Às vezes a gente tem muito essa coisa, de ter a sensação de que está no movimento, então você faz as coisas para sentir, não, mas eu estou fazendo, eu estou evoluindo, só que tu não está indo para lugar algum. Está só trazendo mais atividades para a sua vida que estão te deixando cada vez mais sobrecarregada, cada vez te colocando mais no lugar onde você não quer estar. Então, essa semana é uma semana de você analisar, de você meditar, de você refletir, de você escrever, de você realmente se entregar para esse processo de quietude. Sem televisão, não toda semana, óbvio, mas assim, momentos sem televisão, sem celular, de você com você mesma, de você na natureza, de você com seus pensamentos, sem distração. É difícil, né? A gente tem uma dificuldade, a gente está sempre, o cérebro está sempre buscando um estímulo para fugir um pouquinho daquilo. Então, é um momento muito, muito propício para isso, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa viver uma vida diferente. Na quarta-feira, dia 26, a gente tem Marte, que está em Câncer, ele está no movimento direto, né? A gente teve o período de retrogradação de Marte, a gente já saiu, e fazendo uma quadratura com Quiron. Quiron, que está em Áries ainda, ele é a nossa ferida, a nossa dor, aquilo que nos incomoda, uma dor que nunca passa, uma dor que não cicatriza, uma dor que a gente acaba aprendendo a conviver com ela, porque ela não sai dali. E no momento, as nossas dores, elas estão justamente na questão da nossa capacidade de agir. Nossa capacidade de tomar decisão, de ter clareza para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, quem sou eu na fila do pão, quem eu quero ser na fila do pão, quem eu quero ser daqui para frente, qual é a postura que eu preciso adotar para poder alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas metas, aquilo que eu tanto desejo. Marte em Câncer vai trazer para a gente uma atitude, uma ação coerente com as nossas emoções, coerente com a nossa intuição, vai pedir para que a gente tenha esse feeling quando a gente for agir. E para a gente ter esse feeling, a gente precisa estar atento a essa voz que às vezes sussurra no nosso ouvido. E saber distinguir o que é essa intuição e o que é caraminhola na nossa cabeça. E como é que eu sei isso? Você tem que treinar.
né? Entrar em contato com a nossa intuição é algo que é treinável. E você só consegue fazer isso quando você silencia a sua mente. É aquele insight que, de repente, aquele download que, de repente, você fala, nossa, que ideia genial fazer isso. Essa é a tua intuição. Então, é um processo de uma certa tensão, uma certa sensação de eu não consigo fazer diferente, eu não consigo, eu me sinto limitado, eu me sinto preso, isso me incomoda, isso me angustia, isso me traz raiva, isso me traz uma sensação de ansiedade, mas é justamente para você observar até mesmo os seus padrões familiares, atitudes repetitivas, atitudes similares às atitudes da sua família. Por quê? Porque está em câncer, Marte está em câncer, trazendo aí para a gente um resgate de muitas questões familiares, da nossa memória, de muitos padrões. Então, é importante olhar para isso. Às vezes, Einstein já falava há muito tempo, é muito louco você querer continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. É muito doido isso. A gente segue nessa mesma caminhada, a gente não entendeu. Então, assim, é justamente esse processo, tá? Que vem aí esse desconforto, vem essa sensação de incapacidade, de não possibilidade, né? No sentido de eu não consigo, eu estou presa nesse trabalho, eu estou presa nessa relação, não tenho dinheiro, não tenho liberdade, eu não consigo. Tá, então qual é o plano? Dentro do que você consegue, o que você pode fazer hoje? Onde está escapando a tua energia? Muito importante pensar sobre isso. Na quinta-feira, dia 27, a gente tem a Vênus retrógrada entrando em peixes, né? Da perspectiva da Terra aqui, Vênus, ela começa pela velocidade de velocidade de distância, ela começa a voltar. Ela estava em Áries, ela começa a voltar, ela entra no signo de peixes novamente. É isso que acontece, trazendo aí para a gente uma maior sensibilidade, uma maior conexão com as pessoas, observar também pessoas que fazem parte do nosso passado, que drenam a nossa energia, que muitas vezes já não tem mais relação, né? Tem só uma codependência, uma sensação de que, nossa, se eu deixar essa pessoa, ela não vai conseguir, né? Então é essa sensação de salvador ou de vítima, todas essas questões podem ser trazidas à tona para que você possa se livrar, né? Se libertar desse processo de codependência, de vitimização, de salvador, enfim. E Vênus faz uma conjunção com Netuno, que está ali nos últimos graus de peixes, né? Netuno é um planeta de conexão espiritual, um planeta de amor, um planeta que fala para a gente sobre essas coisas mais transcendentais, a nossa intuição, a nossa empatia, poder de cura. Então, é um movimento da gente, é um dia muito legal, muito importante para você realmente fazer uma meditação, pensar no que você quer, nos seus sonhos de infância, naquilo que você sempre desejou e sempre pensou, isso é bobagem, talvez seja o momento de resgatar isso, de começar a tangibilizar esse sonho que está lá na fantasia. Como que você pode ir trazendo isso para a realidade? E às vezes as coisas são tão simples, tão simples. Esses dias eu estava conversando com uma seguidora de muito tempo já, e aí ela falou assim, eu queria viajar mais. Hoje ela tem um trabalho estável, as filhas dela têm uma idade boa, assim, não são pequenininhas, uma pequena, mas tem uma mais velha, também tem o pai que pode ficar, ela tem apoio, né? Ela tem uma rede de apoio que pode deixar a filha. Ela queria viajar sozinha, né? E depois a gente foi resgatar isso daí já vem há um tempão, não é de agora que ela quer viajar sozinha. Tá, para onde você quer ir? Eu quero ir para tal lugar. Tá, quanto é que é? Agora eu não tenho dinheiro, tá, mas quanto é? Não sei, vou ver. Daqui a pouco
é uma coisa que é tão possível, tão simples de realizar, e a gente fica adiando, porque aquilo está só no imaginário, aquilo está só no, um dia eu vou fazer isso. E você vai, no final, a vida vai acontecendo e tu nunca faz aquilo. Porque tu não te planejou, tu não trouxe isso para a concretude da vida. Então, é importante de observar isso, de analisar isso. Aquela coisa que você sempre quis fazer e nunca fez, porque nunca era o momento certo. O que é isso? Será que realmente tem um tempo certo? Será que você se programa para que pode se programar para aquilo acontecer? Ou tu vai deixar sempre nesse campo da fantasia, da ilusão? Porque Peixes fala muito sobre isso, sobre os enganos. Netuno também. Sabe aquela espiritualidade que ao invés de te aproximar de Deus te deixa meio pouco funcional? Isso também é uma disfunção. A gente está vivendo uma vida material, a gente está aqui para viver essa experiência. Então não adianta ficar só querendo meditar e parar. Não, isso faz parte, mas existem muitas outras coisas que a gente precisa fazer, né? Então, é trazer essa praticidade também para aquilo que a gente tanto deseja. No dia 28, sexta-feira, nós temos a Lua ainda minguante em Peixes, fazendo essa transição para Áries, e essa Lua, ela traz um conforto muito grande, já vai trazendo para a gente ali uma vontade de começar a agir. Então, é como se a gente já fosse se sentindo mais energizado, mais disposto, mais motivado a fazer as coisas. A Lua vai fazer também uma conjunção com Saturno, trazendo aí para a gente um conforto, um bem-estar no planejamento, na estruturação do nosso trabalho, na estruturação dos nossos sonhos. Então, é um dia muito legal para você sentar, fazer reuniões, né, conversar com as pessoas, estruturar os próximos passos, pensar nas metas, né, desse próximo mês, desse próximo ano novo astrológico. Então, é um dia muito bom para a gente se planejar, para a gente se preparar, para a gente pensar nas próximas ações. O que a gente vai fazer? E no sábado, nós temos uma lua nova em Áries, acontecendo no 9º grau de Áries, e essa lua nova é um eclipse solar. Então, vai trazer aí para a gente mais um boom de energia. Esse eclipse é o último eclipse que acontece no eixo Áries-Libra. Depois vai ser até 2026 no eixo Peixes-Virgem, que a gente viveu agora lá no dia 14. Então, esse eclipse solar, ele fecha um ciclo de eclipses que começou lá em agosto de 2023 e que agora se encerra. Se encerra, mas já com uma promessa de futuro, porque a lua nova, ela é sempre o momento de plantar uma nova semente. Depois de todos esses aprendizados, reflete aí, puxa na tua memória, desde o dia, desde agosto de 2023, o que você viveu na sua vida, quais foram as escolhas que você fez, quais foram as relações que vieram para a sua vida, porque a gente está falando desse eixo que fala do eu e do outro, quais as parcerias que foram iniciadas ou rompidas, quais os acordos, o quanto de autonomia e quanto você consegue expressar suas necessidades dentro das relações. Tudo isso foram temas que foram trabalhados ao longo desses anos. E agora a questão é, o que você vai fazer com tudo isso? Qual é o novo passo? O que você aprendeu? E como que você vai agir daqui para frente? Dentro das suas relações, dentro de ir em busca da sua individualidade, e como que você mantém a sua individualidade, a individualidade do outro, e ainda assim você tem intimidade com a pessoa. Como que a gente organiza isso dentro da gente? Isso tudo acontece lá no grau de Áries, então observa no seu mapa. Qual área da vida isso se reflete? Porque ali está acontecendo um novo despertar, né? Um novo plantio. E estar atento a isso pode trazer insights sobre aquilo que precisa ser organizado na sua vida, para que você possa
iniciar algo diferente. Pessoal, eu espero que nós todos tenhamos um excelente ano novo astrológico, que essa lua nova, esse eclipse solar, ilumine para a gente o que a gente pode fazer de novo, que a gente pode sonhar muito grande e que a gente consiga cada vez mais trazendo esses sonhos para a realidade material, para que a gente possa experimentar isso, essa versão que nós tanto desejamos. Então, é o momento da gente se apropriar de quem a gente é, dos nossos talentos, das nossas singularidades, das nossas idiosincrasias, né? Eu lembro até hoje essa palavra idiosincrasia, do meu professor de sociologia na faculdade de Direito, escrevendo na lousa bem grande, assim, e eu ficava, eu faço muitas caras engraçadas às vezes, sabe? Eu ficava olhando assim para a coisa com a boca aberta, sabe? O que é isso? E essa palavra ela ficou na minha mente. Idiosincrasia é a forma como a gente enxerga as coisas, são as nossas particularidades, as nossas peculiaridades, a nossa história de vida, tudo aquilo que foi nos moldando e que traz esse filtro de mundo para nós. Então, é um momento da gente talvez também trocar essa lente. Existem infinitas possibilidades. E quando existem infinitas possibilidades, às vezes a gente trava na hora de escolher. Eu vivi uma experiência muito, muito, muito incrível nesses últimos dias, quando eu fui para Metista do Sul, e a gente entrava nas lojas e era tanta pedra. Gente, vocês não têm noção. É tipo assim, era muita pedra, muita. Eu nunca tinha ido para a Metista do Sul, nunca tinha ido para uma loja de tantos cristais. Eu, Thaís, ficava perdida. Era tanta coisa, eu não conseguia quase escolher. O meu marido, em contrapartida, ele olhava para aquilo que tinha alguma função também. Então, ele escolheu uma pedra que já tinha o suporte, ele escolheu um incensário de pedra, coisa mais linda. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha. É um incensário de ágata. É lindo, tem um pedacinho aqui que você vê que é uma ametista. Eu nem tinha visto isso, porque eram tantas opções, eu não vi, passa despercebido. Uma luminária nós trouxemos também, e ele achou essa pedra aqui, olha a coisa mais linda. Foi ele que achou. E por quê? Porque ele conseguia, apesar de tantos estímulos, focar a atenção em algo que também trouxesse uma certa utilidade. E eu estava deslumbrada, assim, eu estava, nossa, parecia que eu estava. Daí eu não conseguia fazer escolha nenhuma, quase. Eu escolhi algumas pedras, mas eu percebi que, por exemplo, se eu tivesse ido sozinha, talvez eu não tivesse trazido tantas coisas legais que podem ser usadas no meu dia a dia, que realmente tem uma função. Não que o cristal bruto assim não tenha, mas é legal, né? O incensário, poxa, magnífico, né? A luminária, depois ela vai estar aqui em algum canto que a gente está esperando chegar uma estante que eu comprei para fazer o cenário aqui atrás. Eu mudei de ambiente aqui do meu escritório, então é isso. Às vezes a gente tem tantas possibilidades, uma página em branco e a gente não consegue escolher. Então, é o momento da gente começar a olhar para isso, né? E poder começar a fazer escolhas coerentes e alinhadas com aquilo que a gente realmente deseja viver. Pessoal, uma excelente semana e eu vejo vocês semana que vem.